Muito bem, então nessa aula nós vamos falar sobre comunicação através dos e-mails. Nós vamos ver a importância de você usar essa ferramenta na comunicação com seus clientes, né? Nós vamos entender a diferença e a grande vantagem do e-mail se comparado com outros métodos de envio de informações, de troca de informações, de comunicação com seus clientes. Então, vamos iniciar a nossa aula agora. Então vamos lá, o tema desse slide é comunique-se através dos e-mails. Nós vamos observar a comparação que se faz entre o e-mail marketing versus outras redes, o que inclui as redes sociais, todas as que nós encontramos hoje disponíveis no mercado. Vamos aprender também sobre o que inserir no e-mail, né, para que você tenha o impacto esperado ou a receptividade ideal junto ao seu cliente. Vamos ver também como você pode criar um fluxo de nutrição dos seus prospectos para que eles evoluam para leads, para que se tornem clientes em potencial do seu negócio. Vamos ver que é necessário esse fluxo existir, ou seja, o que dizer, como dizer, qual o melhor modo de apresentar esse conteúdo, para que você possa então gerar esse fluxo contínuo de informações relevantes para que seu cliente se posicione, para que seu cliente se decida favoravelmente à compra do seu produto consórcio. Qual a forma ideal de enviar e-mails? O que colocar no e-mail, como nós já vimos anteriormente? Qual o método mais simples a utilizar? Nós vamos considerar isso também. Como saber se o seu e-mail foi lido? Essa é uma métrica muito importante também que nós vamos considerar, para você poder mensurar o retorno ou o avanço de uma comunicação importante com o seu cliente. Qual a frequência do envio de e-mails, né? E como definir quem deve sair de sua lista de envios ou quem deve permanecer. Então vamos lá. Vamos entender um pouco mais sobre o e-mail marketing versus outras redes sociais. Bem, o grande forte do e-mail, não importa que hoje tenhamos muitas redes disputando a mesma atenção, mas algo que o e-mail possui, que chama a atenção para ele, é o seguinte: ele tem um potencial de entregabilidade muito grande. Se o seu e-mail ele é confeccionado do modo correto, se ele é endereçado para as pessoas corretas, o potencial de entregabilidade dele é muito grande. Ele não é afetado por algoritmos, por ajustes nas configurações das redes sociais. Então, de certa forma, o e-mail marketing ele é muito mais eficiente, muito mais eficaz. Existe também a tendência dos usuários terem um contato diário com esse tipo de leitura, por ser simples, por ser acessível e por hoje estar muito ligado aos dispositivos móveis que usamos no dia a dia. Mesmo ele sendo a forma mais antiga no aspecto comunicação eletrônica, o e-mail ainda é mais eficiente, é um dos mais eficientes para a entrega desse tipo de informação. Só para você ter uma ideia, essa é uma pesquisa que nós trouxemos para você, é o seguinte: as redes sociais elas podem ajudar você a conquistar novos clientes, mas o e-mail marketing pode ajudar a fidelizá-los. Porque é mais importante fidelizar do que conquistar novos clientes. Porque assim, conquistar novos clientes tem sua importância, mas se você não fideliza os que você conquista, você acaba que praticamente é um ciclo que você vai ter que repetir, mas sem resultados. Porque o cliente só passa a comprar de você após ser fidelizado a você e a sua marca. Então, o e-mail marketing ele te ajuda nesse ponto, nesse aspecto. Na realidade, o e-mail marketing, além de fidelizar os seus novos clientes, a você e a sua marca, na realidade, ele pode ser utilizado para ajudar você a divulgar as redes sociais da sua marca. Então veja que ele tem um papel que não é um único papel, ele tem um papel duplo e muito importante, porque o seu trabalho envolve não só a conquista de novos clientes, mas fidelizá-los, mantê-los, nutri-los e, ao mesmo tempo, ajudar no crescimento da sua rede social, da sua audiência junto a seus clientes. Então, viu aí como o e-mail ele tem um papel relevante hoje nesse mercado com muitas opções de comunicação?
Olha só que interessante, mais uma informação. Redes sociais são ótimas, mas não substituem o e-mail marketing. Aí, uma pergunta, redes sociais ou e-mail marketing? Olha uma coisa interessante. Algumas pessoas já chegaram à conclusão, falam que a tendência é o e-mail cair em desuso total, né? Dizem que, inclusive, com o advento, a chegada das novas redes sociais mais intuitivas, mais interativas, o e-mail marketing vai cair em desuso. Mas será que essa é uma afirmação verdadeira? Olha que interessante. A TV não matou o rádio. As locadoras não mataram o cinema. O YouTube não matou a TV. O Kindle não matou o livro. E vai por aí. E a lista se repete. Então isso mostra o seguinte, que não necessariamente uma coisa vai acabar com a outra. Talvez uma coisa vai perder ou vai deixar de ficar tanto em evidência quanto ficava há algum tempo atrás. Mas continua tendo mercado para isso, né? A TV continua existindo, as locadoras continuam existindo, o YouTube, como se diz, não acabou com a TV e assim vai. Então, mostrando que o e-mail também ele tem o mesmo potencial de permanecer, de perdurar, mesmo com a vinda de novas redes sociais ou a melhoria das atuais redes sociais. Vantagens do e-mail. Bem, o e-mail está totalmente incorporado às suas vidas. Quando você compra um smartphone, a primeira coisa que você faz é cadastrar uma conta e inserir um e-mail do Gmail. Então, uma das primeiras coisas que você já começa a receber no seu novo smartphone são e-mails. Você pode dizer que o primeiro cadastro depende de um e-mail. E na realidade, todas as contas que você utiliza dependem de uma conta de e-mail. Uma rede social depende de uma conta de e-mail. Qualquer que seja o âmbito das suas comunicações nas redes sociais está atrelado a um e-mail. Então, um e-mail é uma necessidade cada vez mais simples e fundamental que alguém tem hoje na internet. E é a realidade, né? Hoje, por exemplo, quantas vezes você consulta os seus e-mails para saber o que você recebeu? Né? Diversas vezes no dia. E na realidade o e-mail, cada vez que você tem a experiência de ver um e-mail novo chegando na sua caixa de mensagem, você até suspira, você imagina, o que é? O que tem para mim? Não é? Você hoje assina diversos canais, você assina diversas notícias no dia a dia, e cada notícia nova que cai no seu e-mail, você tem aquela experiência da curiosidade, da novidade. Então, ou seja, o e-mail continua sendo muito simples, mas ao mesmo tempo muito fundamental para alguém que faz uso da internet. Agora vem um ponto, o que você deve inserir no e-mail que você vai utilizar como comunicação com os seus clientes, no marketing do seu negócio? Será que você deve fazer uso de muitas imagens? Você precisa de muitas imagens para conseguir chamar a atenção do cliente? Será que dentro desse e-mail você deve colocar tabela de vendas? Muitas vendas, muitos preços, muitos valores para chamar a atenção, para mostrar quanto que isso vale? Será que essa é a comunicação? Será que você precisa usar vídeos, colocar vídeos lá? Ou seja, para que seu e-mail pareça mais moderno? Será que é isso que você deve utilizar? Você deve fazer uso de muitos anexos? Anexos de Word, anexos de PDF, anexos de Excel? Será que esse é o caminho? Olha só que interessante. O objetivo de você usar o e-mail para orientar, para instruir e para nutrir seus clientes, ele deve ser respeitado, ele deve ser o objetivo principal dos seus contatos com os seus prospects. Prospects é uma fase que o seu cliente se encontra até se tornar um lead. Um lead fidelizado a você, fidelizado à sua marca e propenso a efetuar um passo importante, seja uma compra, uma indicação, coisas do tipo. Então, como que você cria esse fluxo de nutrição? Ou fluxo de informação para nutrir ou continuar aumentando o interesse do seu cliente? Primeiro, envie e-mails certos. Qual tipo de e-mail? Sequência de e-mails como informação, orientação, e-mails para criar conexão, e-mails para mostrar valor e aí, por fim, e-mails para vender. Mas olha só, a sequência de e-mails ela segue uma linha bem organizada e evolutiva. Ela evolui
com o passar dos tempos, não é? Você primeiro deve informar seus clientes. Esse é o principal elo que vai fortalecer a sua relação com ele, informar, orientar. O segundo elo que vai se desenvolver, ou passo importante nessa relação, é que à medida que você informa, que você traz conteúdo relevante, que você gera informação de valor, você cria uma conexão. A pessoa começa a falar assim, esse vendedor me ajuda tanto, ele tira tantas dúvidas, ele me esclarece, ele, como se diz, me dá segurança nesse processo de vendas. Então você cria o quê? Uma conexão, você cria o quê? Uma ligação com o seu cliente. Terceiro passo que faz parte da sequência de e-mails, que você vai aprender e nós vamos te ajudar, nós vamos criar modelos prontos para você ajustar, para você aperfeiçoar, para você modelar para o seu negócio. E essa sequência depois nós vamos ensinar como que você faz, inclusive a ordem correta, o tempo, o prazo entre uma e outra, para você então ter um bom impacto. Nessa sequência de e-mails você também precisa mostrar o valor. O valor do seu negócio, o valor do seu produto. Quando a gente fala valor, não é valor em preço, né? É valor agregado. Então, ou seja, o impacto positivo que aquele produto pode ter nele, no aspecto pessoal, no aspecto profissional, no aspecto familiar. Como que aquele produto resolve um problema, como que aquele produto ele traz uma solução simples, fácil. Então, nessa sequência você tem que também criar histórias que sejam simples e que transpareçam essa temática. E é claro, um desses conteúdos, uma dessas sequências de e-mail, você vai vender. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala em vender, não é aquele conteúdo repetido, pesado, igual a todo mundo. É uma venda, como se diz, mais envolvente, é uma venda mais que na realidade assim, ela é mais bonita de ser apresentada. Né? Quando a gente fala que ela é mais bonita de ser apresentada, não é que ela tem muitos adereços, muitas cores, não é isso. É que na realidade o ciclo ele fecha na venda. Você fez tudo tão bem que o processo de venda ele é quase que esperado. Então você só vai finalizar com isso. A forma ideal de enviar e-mails. Textos simples. Textos simples que sejam fáceis de ser lidos em dispositivos móveis. Em notas, de preferência curtas, né? Ou seja, você fazer um e-mail que seja fácil de ser lido por parágrafos, né? Não aquele e-mail cheio de linhas que a pessoa começa a ler e já fala, vai demorar demais, deixa eu desistir aqui. Não é isso. Então o seu e-mail deve ser com texto simples, deve ter o objetivo dele deve ser de fácil leitura em qualquer dispositivo, especialmente no celular, que é onde os seus clientes fazem essa leitura. Você também vai fazer uso de técnicas de copy. As técnicas de copy envolvem a linguagem persuasiva, como usar os gatilhos corretos para gerar, como se diz, o interesse do seu cliente, né? Quando a gente fala em técnicas de copy, não é anúncios enganosos, anúncios mentirosos, anúncios que não são a realidade. Na realidade, ao se comunicar com seus clientes através de e-mail, você tem que evitar passar a impressão de que você está querendo captar a atenção dele de forma errada. Porque esse tipo de prática de comunicação enganosa, na realidade, ele não gera bons contatos. Ao contrário, já mostra para o seu cliente que você é parecido com todo mundo, que você não é diferente, você não é um profissional que preza por esse tipo de comunicação mais honesta, mais franca. As técnicas de copy, elas são poderosas, elas podem te ajudar muito nesse processo de comunicação com o seu cliente. Nós vamos te ajudar a desenvolver alguns conteúdos utilizando essas técnicas, conteúdos simples que você pode replicar, que você pode modelar e que você pode pôr em prática e aperfeiçoar à medida que você observar os resultados. Em todos os seus e-mails, especialmente quando você entrar na fase final, o e-mail de vendas, você vai fazer o uso desse call to action, ou seja, você vai induzir seu cliente a uma ação, né? Na realidade, todas as suas comunicações haverá um call to action, ou seja, induzir o cliente a dar o próximo passo, né? Ou seja, a fazer uma pergunta, a entrar em contato, a indicar um cliente, a preencher um questionário,
a se identificar qual a sua necessidade, qual o seu problema. Então, tudo isso é uma técnica em que no final do seu e-mail, na realidade, durante o seu e-mail, você insere essa função call to action, esse estímulo para o cliente se envolver, produzir uma ação nele que seja favorável ao progresso dessa negociação. Bem, qual a frequência que você deve enviar e-mails? Então é assim, você deve sempre se lembrar que, como você está nutrindo a sua audiência, você não precisa mandar um conteúdo por dia. Então, se você está nutrindo os seus clientes, você está nutrindo os seus prospects para que eles se tornem leads e potenciais clientes. Então, você pode enviar um e-mail a cada semana, né? Esse e-mail pode ser um conteúdo bem específico, pode ser uma história, pode ser, como se diz, lembrando daquelas etapas importantes. Você pode utilizar um e-mail a cada semana, depois, ou então um e-mail diferente a cada 15 dias, um e-mail diferente a cada 21 dias. Aí você vai analisar, como se diz, o feedback dos clientes, né? Ou seja, será que a frequência está muito curta ao ponto dos clientes cancelarem ou pedirem para sair da sua lista de transmissão? Se isso acontecer, é algo que você precisa então ajustar para que não ocorra, né? Então é importante lembrar disso. Como definir quem deve sair de sua lista de envios? Então olha só, você faz contato com clientes por telefone, você faz contatos por e-mail. Só que existe uma coisa interessante que é assim, quando você faz contatos com clientes que claramente não querem comprar o seu produto, você está perdendo dinheiro, perdendo tempo e gastando esforço inútil. Então, ou seja, o seu custo de oportunidade você está desperdiçando. Então, qual a recomendação que os especialistas dão? Vez por outra, dá uma reciclada na sua lista de envios. Como que eu faço? Como que eu sei qual cliente deve sair da minha lista de envios? Eu vou contar uma história para você curtinha de um vendedor que nós nos conhecemos na época que eu trabalhava como vendedor também. Esse vendedor, o nome dele é Ivanildo. Toda vez que encerrava um ano de trabalho, ou seja, na última semana do mês de dezembro, ou seja, ele já começava a eliminar da sua agenda os clientes para o mês de janeiro. E o pessoal achava aquilo muito engraçado, porque ele literalmente pegava a agenda dele e rasgava, retirava uma folha inteira da agenda. A agenda que dura o ano, quando ele passava para o mês próximo, ele estava com um caderninho. Porque ele rasgava, ele tirava da sua agenda nomes que ele julgava não dar retorno. Será que essa estratégia dele funcionava? Olha só. Ele sempre era um dos vendedores melhores da sua equipe. Todos os meses e todos os anos ele figurava como um dos melhores vendedores da sua equipe. Já tinha uma outra profissional que ela era conhecida por guardar todas as agendas. Ela trabalhava há muitos anos na mesma empresa e ela guardava todas as agendas de ano após ano. Ela tinha praticamente uma caixa de agendas. Só que olha a diferença. Ela não era uma das maiores vendedoras na sua equipe. Não que o fato desses vendedores excluírem ou manterem era um indicativo de serem profissionais de alto nível ou não, mas é interessante notar que esse conceito de reciclagem deve existir, porque senão você fica até com aquela sensação de que eu tenho muitos clientes, mas na realidade 70% daquela lista que você tem ali são clientes frios, clientes que nunca vão evoluir para um processo importante em sua lista de vendas. Então, para que gastar esforço, gastar dinheiro? Porque quando você gasta do seu tempo com aquele prospect frio e que não vai, por assim dizer, se dar o próximo passo, você está gastando dinheiro. Então, essa estratégia funciona. Eu já vi na prática e é algo que você precisa fazer também. Como que então você vai definir se esse cliente deve sair da sua lista de envios? Ausência de retorno. Você manda e-mail, você vê que ele visualiza o seu e-mail, mas ele não responde, ele não dá um oi, obrigado, agora não é o meu melhor momento. Você faz aquelas diversas sequências de e-mail, você entra em contato, você pergunta, o senhor abriu, o senhor recebeu? Não é? O cliente fala que abriu, que recebeu, mas não te dá nenhuma resposta. Você faz alguma pergunta e ele simplesmente não diz absolutamente nada.
só você deve avaliar se vale a pena manter esse cliente na sua lista de envios. Certo de que isso vai gastar do seu tempo e do seu recurso, que poderiam ser melhor utilizados num cliente quente ou num cliente com propensão de se tornar um lead qualificado. Então vamos lá. Outra forma de você excluir esse cliente da sua lista. O cliente disse categoricamente que não tem interesse em receber conteúdos assim, não adianta insistir. Não, eu vou convencer ele. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não precisa fazer isso. Tire ele da sua lista, tire ele da sua agenda. Foca em outros clientes. Não gaste tempo com clientes que não querem comprar. Porque, novamente, eu falo para você, isso vai ter um peso negativo na sua conta e no seu tempo. Perfil não identificado. Ou seja, até hoje você não sabe qual a renda daquele cliente, que produto ele mais se interessa, o que ele quer comprar, qual o problema que ele tem, qual a questão que ele precisa resolver. Você não sabe nada dele e ele nunca falou para você, você nunca conseguiu identificar. Então, para que gastar tempo com clientes nesse perfil? Então, ele também deve sair da sua lista. Quando eu falei ele deve sair da sua lista, eu não estou dizendo que você tem que tirar, mas que seria interessante você usar melhor o tempo e o recurso que você tem com clientes que te tragam um retorno melhor. Porque senão, do contrário, você vai ter muitas agendas, mas o principal, que é venda, você não vai ter. Então, nós não queremos perder tempo, nem gastar tempo com quem não vai te dar retorno. Ok? Então, são essas informações. Eu falei também nessa nossa aula que é possível você obter informações se o seu e-mail foi visualizado ou não. Existem aplicativos, existem contas de e-mail que você consegue ver se aquele e-mail foi lido, quando que ele foi lido. E esse é um dado muito importante. Porque assim, se você enviou um e-mail para um cliente, ele abriu, bem, se a sua escrita foi persuasiva, se a sua escrita ela seguiu todos aqueles passos, então isso é um bom sinal. É um sinal que o seu cliente, como se diz, ele visualizou seu conteúdo, ele leu seu conteúdo. E como o seu conteúdo está escrito de uma forma envolvente, se ele abrir o seu e-mail, existe uma probabilidade muito grande de ele ter concluído a leitura desse e-mail. Porque ele está seguindo os critérios corretos para gerar esse tipo de comportamento no cliente. Então, anote, né? O cliente leu o e-mail, recebeu e leu o e-mail. Existem programas que você consegue instalar, principalmente se você usa a plataforma do Gmail ou a plataforma do Google, onde você pode instalar aplicativos gratuitos de traqueamento. Você pode até pesquisar na loja de aplicativos ou na extensão do Chrome um aplicativo chamado Track do Gmail. E aí você vai testando, né? Ver qual que é o gratuito. Na realidade, existem aplicativos gratuitos e pagos. Aí você vê qual deles que te atende melhor e pode fazer uso deles. E isso é muito importante. Isso vai te ajudar a desenvolver o interesse do seu cliente. Depois nós vamos falar um pouco sobre usar algumas plataformas prontas de e-mail marketing, onde você tem uma cota de e-mails gratuito que você pode utilizar também para esse fim. Depois nós vamos falar em uma única aula sobre esse tipo de ferramenta importante para você utilizar. Aí essa ferramenta ela é mais abrangente, ela te analisa se o cliente abriu, quanto tempo ele gastou na leitura daquele conteúdo, né? E você pode usar, como se diz, a ferramenta do melhor modo possível para o seu negócio. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu gostaria muito que você comentasse ao final dessa aula o que você aprendeu, o que chamou sua atenção, como esse conteúdo vai te ajudar no seu processo. Porque novamente eu falo para você e repito em todas as aulas. O meu objetivo aqui é ajudar você a se tornar um profissional mais capacitado, mais preparado, um profissional que tem mais confiança e que consegue bons resultados. Esse vai ser sempre o meu objetivo. Por isso que é importante o seu retorno, o seu feedback, para a gente estar, por assim dizer, ajustando qualquer coisa, melhorando algum processo, para que os nossos conteúdos possam sempre te ajudar a produzir mais, a ter resultados excelentes no seu processo de vendas, tá bom? Então, até a próxima aula. Muito obrigado.